Então tá aí, boa tarde, vamos aí nossa aula de hoje, né? A quarta aula, né? Quinta-feira, né? Matemática, quarta aula sobre equação do segundo grau. Então, hoje, na aula de hoje, vamos aprender sobre o discriminante da equação do segundo grau, que é essa letra grega aí, o delta, tá bom? Então, vamos lá. Ele é muito importante na equação, tá? Então, resolvendo uma equação, né? Vamos começar aí, né? Calculando o discriminante. Então, na aula passada, nós aprendemos sobre os coeficientes da equação, o A, o B e o C, né? O A é o coeficiente que acompanha o termo x2, o B é o coeficiente que acompanha o termo x, o C é o termo independente da equação. Então, na de hoje é o segundo passo, que é calculando o discriminante da equação, o delta. Tá? Para calcular o discriminante da equação, do segundo grau ax2 mais bx mais c igual a zero, usamos a fórmula delta igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E de onde vai sair o a, o b e o c? Da equação dada. Lembrando que não vai vir a, b e c, vai vir números. E aí você vai substituir aqui na fórmula e vai calcular o valor de delta. Tá? Mas por que ele é chamado discriminante? Ele é chamado de discriminante, pois ele determina se a equação terá ou não raízes, ou seja, solução. Né? Raiz, quando a gente fala raiz, são raízes reais, tá? A gente está no conjunto dos números reais. Como? Tem três condições. O delta ele pode ser negativo, ele pode ser nulo, igual a zero, ou ele pode ser positivo. Então, se o delta for menor que zero, ou seja, negativo, a equação não terá solução real. Representamos o conjunto de solução da seguinte forma: entre chaves ou só o símbolo do vazio, porque ó, vazio e chaves são iguais, tá? São iguais. Nunca os dois juntos, tá bom? Ou um ou outro. Se o delta for igual a zero, a equação terá duas raízes iguais, tá? Ou uma única raiz também, né? Porque são duas iguais, tem uma só, né? X' ou X''. X' e X' são chamadas das raízes da equação que a gente vai ver mais à frente. Se delta for maior que zero, ou seja, positivo, a equação terá duas raízes distintas, diferentes, né? Aí a solução vai ser x', vírgula, x', em ordem crescente, do menor para o maior. Tá? Se o x' for menor, então ele vem primeiro. Tá? Então vamos lá. X' e X' são as raízes da equação do segundo grau, mas esse é um assunto para a próxima aula. Olha o intelectual aí falando. Isso é um assunto para a próxima aula. Hora de praticar. Copiar tudo no caderno de matemática, tirar uma foto e me enviar, ok? Então, vamos lá. Exemplo. Calcule o discriminante até D, tá? Deixa eu acertar aqui. De cada equação abaixo. E diga se a equação terá ou não raízes reais. Então, vamos lá. Né? Vamos lá, vamos fazer. Né? Eu vou inserir aqui uma caixa de texto para eu poder resolver, né? Lembrando que a gente já aprendeu dois passos, né? Os coeficientes da equação, o A, o B e o C, e agora a fórmula do discriminante que a gente vai calcular, que é o delta, tá bom, gente? Então vamos lá. Já vou acrescentar aqui essa caixa de texto para a gente poder responder dentro dessa caixa de texto. Deixa eu só formatar ela, bom? Formatar ela. Calma aí, formatar. Então aqui a gente só vai calcular ele, tá? Vou deixar transparência, vou botar 100% transparência, que é para poder sobrepor. E aqui eu vou configurar o parágrafo. Deixa eu tirar isso aqui para abrir mais a tela. Né? Se está com parágrafo, eu não quero parágrafo, então vou tirar. Assim, tá. Gente, quando chegar umas 5 para as 3, a gente vai encerrar, porque eu tenho uma reunião na escola. Então tá, vamos lá. A igual, né? A é o coeficiente,
do termo x ao quadrado. Então, x ao quadrado é 1. Né? Vou botar de vermelho. Bem lembrado. Vermelho. Pronto. E B? B é o que acompanha o termo x. No caso aqui, menos 4. Menos 4. Menos 4. E C? Né? E C é o termo dependente. No caso aqui, é o 3, né? É o 3. Então, vou aqui C igual a 3. Agora, a gente vai calcular o discriminante, que é o delta. Lembra lá da fórmula? Ó, vou subir um pouquinho, né? Ó, tá aqui, ó. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aí dá até para fazer uma oraçãozinha, né? Então, vamos colocar... Vou colocar a fórmula uma vez só, tá, gente? E para os outros vai ser sempre essa fórmula, tá? Então, vamos lá. Vou inserir aqui o delta. Oi, filho. Muito bem. Delta. Nossa. Pede para a mamãe te ajudar. B ao quadrado, tá? Menos 4AC. Eu não preciso botar o sinal de vezes. Por quê, gente? Fica subentendido. Entre duas letras, o número e uma letra, se não tem sinal nenhum, tem sempre o sinal de vezes, né? E se a letra for negativa, a gente vai colocar entre parênteses na hora de substituir na fórmula. Deixa eu só dar uma destravada aqui, que o Word deu uma travada. Bom, só um minuto. Pronto, destravou. Então vamos lá, delta igual B, menos 4, negativa entre parênteses. Menos 4, está aqui, ó, menos 4. Vou abrir aqui um pouquinho, tá? Ao quadrado, tá? Né? Menos 4AC. Então vamos lá, menos 4 ao quadrado. Menos 4, aí agora sim, eu vou botar o vezes. Vezes A vezes C. Só o finalzinho de vezes. Vezes A, quanto é que vale A? 1. Vezes C, quanto é que vale o C? 3. Saiu lá da equação. A equação a gente serve para a gente poder pegar, né, os valores do ABC. Então vamos lá. Delta igual menos 4 elevado a 2, base negativa, regra da potência do sinal, expoente par, resultado positivo. E é ele vezes ele mesmo, 4 vezes 4, 16. Aí você vai fazer duas contas aqui. E aqui menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes 3, menos 12. Né? Aí delta igual 16 menos 12, 4. Então, sim, como delta é maior que zero, tem a equação, tem duas raízes reais, tá? Duas raízes reais, né? Aí. A equação tem duas raízes reais. Bom, agora é a letra B. Vamos lá, letra B. Vou só chegar ali aqui um pouquinho para o lado. Né? Depois, essa letra E aqui, vou passar lá para baixo. Pronto. Vou botar a letra A, letra B, letra C. E letra D e letra E eu boto aqui embaixo. Ó. Vamos fazer agora a letra B. O que eu vou fazer? Vou copiar essa caixa de texto. O computador está travando muito. E aí a gente vai fazer o mesmo esquema só. Já deu uma travada de novo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Voltou, graças a Deus. Então eu vou inserir a caixa de texto de novo para a gente fazer a letra B. Vamos lá. Então, essa aula a gente está aprendendo a calcular o discriminante, né? Que é o delta, representado pela letra grega delta. Então vamos lá. Primeiro vamos determinar os coeficientes da equação, que é o A, o B e o C. A, né? Opa, vermelho, vermelho. A é igual a... Opa, mais pulou, não quero... Ah, meu Deus, o computador está com outra agora. A igual...
é o coeficiente que acompanha o termo x2. Ó, x2 tem o menos 2, então é menos 2. É? B, vírgula, B, igual, é o coeficiente que acompanha o termo x, ó, 3x, positivo. Então, B igual a 3. E C é um número que não tem letra na equação, ó, menos 5. C igual a menos 5. Então, agora vamos para a fórmula. Ó, delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos lá. Vou colocar o delta. Opa, está centralizado, eu quero aqui. Igual a B ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular o delta, menos 4AC. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir esse A, B e C da equação, né, na fórmula. Então, delta igual B, 3 ao quadrado, ó, menos 4 da fórmula. A, vamos botar o A, eu vou botar um sinalzinho de vezes. Ó, vezes A é menos 2. Como ele é negativo, eu tenho que colocar entre parênteses. Marco, vezes C, menos 5. Negativo também entre parênteses. Toda vez que o coeficiente, o ABC, tiver valor negativo, eu tenho que colocar entre parênteses, tá? Então, vamos lá. Delta igual B ao 3 elevado a 2. É 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Agora eu vou fazer essa continha de vezes aqui, ó. Menos 4 vezes menos 2. Menos vezes menos mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes menos 5. Mais vezes menos menos. 8 vezes 5, 40. Então vamos lá. Delta igual a 9 menos 40. Como o negativo é maior, o resultado vai dar negativo. Menos 31. Então, como o delta deu negativo, a equação não tem raízes reais. Tá? A equação não tem raízes reais. E a senhora pode voltar 4 horas, que eu estou dando aula agora aí, tá? Estou dando uma aula online agora. Vim explorar o seu genro. Esse telefone já Então vamos lá, letra C agora. Né? Vamos fazer a letra C. Vou inserir a caixa de texto, tá? E aí a gente vai fazer, lembrando que a aula de hoje a gente só está aprendendo a calcular o discriminante da equação, tá? Então vamos lá, mesma coisa, primeira coisa, determinar os coeficientes A, B e C da equação, por quê? Porque ele que determina os valores, né, para eu poder calcular o valor de delta, né, na fórmula. Então vamos lá, A é o coeficiente que acompanha o termo x2, ó. Tem o termo x2, não tem nenhum número, então é 1. A igual a 1, né? Vírgula, B é o que acompanha o x, ó, menos 2x, então menos 2. E C é o termo dependente, né? O número sem letra, que é 1. Agora vamos à fórmula. Delta igual, B ao quadrado, sempre para resolver a equação do segundo grau, primeiro o ABC, depois o delta. Aí, na quinta-feira que vem, a gente vai aprender a terceira etapa e última da equação do segundo grau, que é determinar as raízes. Tá? Então, vamos lá. Delta igual B, menos 2, negativo entre parênteses, sempre menos 2, e está elevado ao quadrado. Então, vou elevar ao quadrado. Menos 4 da fórmula, ó, menos 4, A. Então, como eu vou botar o A, então tem que colocar um sinalzinho de vezes. Entre dois números, entre um número e uma letra, ou entre duas letras, se não tiver sinal, tem sempre o sinal de vezes. Vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 1. Aqui, ó, A é 1, C é 1. Então, vamos lá. Delta igual menos 2 elevado a 2. É ele vezes ele mesmo. Menos 2 vezes menos 2 mais 4. 4. Aí, menos 4 vezes 1 vezes 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4.
E aí, 4 menos 4, 0. Delta igual a 0. Opa, a equação tem uma raiz real. Tá? Então, delta igual a 0, a equação tem uma raiz real. Delta menor que 0, a equação não terá raízes reais. E delta maior que 0, a equação terá duas raízes reais. Tá? Então, vamos aí à letra D. Deixa eu inserir a caixa de texto. Ó, você note que na letra D, eu só tenho dois termos na equação. Ou B ou C vai ser igual a 0. O A nunca vai ser igual a 0. Tá? Porque se o A for igual a 0, a equação não vai ser do segundo grau, e sim do primeiro grau. Tá bom? Então, o A nunca vai ser. Então, vamos lá. A igual, né? Vamos botar aqui, ó. A igual é o coeficiente que acompanha o termo x2. Tem o termo x2, não tem nenhum número, então é 1. A igual a 1. Vamos lá. B. B é o coeficiente que acompanha o termo x, mas não tem termo x, então ele é 0. E C é o termo independente, ou seja, aquele número que não tem letra acompanhando, que é o 9. Então, vamos ao delta. Delta igual B ao quadrado menos 4AC. Amém? A fórmula. Tem que gravar a fórmula da equação. Tá? A equação do segundo grau ela tem duas fórmulas. Essa é a primeira etapa. Na segunda etapa da aula que a gente vai ver. B ao quadrado. B é 0. 0 ao quadrado. Né? Menos 4 vezes A. Né? Quando eu for substituir o A, entre o 4 e o A não tem nenhum sinal. Ó, então, vou botar o vezes. Vezes A, que é 1, né? Vezes C, que é 9. Opa, então, vamos lá. Delta igual. Então, 0 elevado a 2 é 0, porque 0 vezes qualquer número é 0. Então, eu resolvo a potência e a multiplicação. Separado. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Vamos lá. 0 menos 36, menos 36. Então, opa, delta deu negativo. A equação não tem raízes reais. Tá? E aí a solução é vazia. Claro que ele não quer o conjunto de solução. A gente só está aprendendo. A aula de hoje é especificamente para aprendermos a resolver o discriminante da equação do segundo grau, tá? Letra E e última, né, do exemplo de hoje. Vou inserir a caixa de texto para a gente poder resolver a equação, ou fazer o discriminante aí. Então, deixa eu só configurar ele. Parágrafo, vou tirar aqui esse espaçamento, tá? Ok, vou botar de vermelho. Então, primeira coisa, determinar o A, o B e o C. Então, só tenho dois termos nessa equação. Um dos dois vai ser 0, o B ou o C, porque o A nunca vai ser. Lembra que eu falei na aula na aula anterior de matemática, né? Na terceira aula, o B ou C. Então, A é o número, é o coeficiente que acompanha o termo x2, ó, tem 3x2. Então, A é 3. B é o coeficiente de x, do termo x, ó, menos 12x, então menos 12. E C é o termo independente, antes do sinal de igual, número que não tem letra, não tem, então ele é igual a 0. Tá? Então, vamos lá, delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, amém. B ao quadrado menos 4AC. Certo? É sempre bom botar a fórmula para poder decorar essa fórmula aí, tá? Então, delta igual B menos 12, negativo entre parênteses, elevado ao quadrado, menos 4 vezes, agora eu vou botar o A, não tem sinal entre o número e a letra, então tem sempre o sinal de vezes, tá? Entre o número e a letra, entre duas letras, se não tem sinal, tem sempre vezes. 3, né? Vezes C, 4AC. Então, entre A e C também tem um sinal de vezes. C vale 0. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver a potência. Menos 12 elevado a 2. É menos 12 vezes menos 12
Menos vezes menos mais. 12 elevado a 2, 144. Gente, sempre vai dar positivo a potência, porque base negativa expoente par na potência dá positivo. Então, menos 4 vezes 3 menos 12, 12 vezes 0, 0. Como deu 0 e 0 é neutro, né? Tanto faz eu botar menos ou mais, tá? Não vai interferir. Então, Ctrl V. Delta é igual a 144 menos 0, 144. Delta deu positivo. A equação tem duas raízes reais, né? Então, aprendemos aí a calcular o discriminante de uma equação do segundo grau. Então, vamos ver aqui a página de baixo, ver se o porquê. Deixa eu subir. Então, vou mandar esse arquivo para vocês, está no WhatsApp, para vocês copiarem a matéria de hoje. Então, agora é com vocês. Lembre-se, a melhor maneira de aprender é praticando, né? Então, aí, calcule o discriminante de cada equação do segundo grau abaixo e diga se a equação terá ou não raízes reais. Então, está aqui todas as equações do segundo grau, né? Não esquece aí, vai gastar, acho que umas 5 linhas, tá? Vocês podem fazer igual eu fiz aqui, tá vendo? Ó, do lado e fazendo. Então, aqui, ó, lembrando que tá aqui na matéria. Eu vou botar também na plataforma, tá? Lá no Teams. Então, ó, se o delta for menor que 0 negativo, a equação não terá solução real, não tem raiz. Não tem raiz. Delta igual a 0 nulo, a equação terá uma única raiz. Delta maior que 0, ou seja, a equação terá duas raízes. Então, é só isso, né? Negativo não tem, igual a 0 tem uma, maior que 0 tem duas. Negativo não tem, positivo tem duas, e 0 tem uma, tá? E aí vocês vão fazer igual eu acabei de fazer aqui com vocês, tá ok? Então, vou postar lá no YouTube a aula, tá? E também a matéria vou postar na plataforma e também lá no WhatsApp para vocês poderem copiar aí, falou? Então, pessoal, até amanhã, no mesmo horário, tá? Nesse mesmo bate-canal. Valeu, tchau.